Estamos aqui com o Fábio Aguiar, que é o autor do Product Backlog Build, essa ferramenta maravilhosa que nos convida a pensar. O que eu já estudei, fiz curso com o Fábio, inclusive, acho que ele não lembra, acho que foi em 2016. Apliquei em ambiente de trabalho, foi muito rico e convida os clientes, os stakeholders a pensar sobre seus processos, seus trabalhos e sobre as pessoas, que eu achei muito bacana e foi pensar nos colegas. Aí eu queria que você se apresentasse e aí a gente começasse a falar sobre esse produto que você criou. Bom, meu nome é Fábio Aguiar, né, como você já mencionou. Meu background todo é de desenvolvimento de software, né? Sempre fui desenvolvedor na minha vida. Eu já tenho um pouco mais de 20 anos de carreira nessa área. E desde 2009, na verdade, eu tive um contato. O meu primeiro contato com métodos ágeis foi em 2003 para 2004, ainda com XP. Aí nós fizemos uma programação em Pá, mas nada mais do que isso. E aí depois eu fiquei acompanhando todo esse movimento, né? Era tudo muito novo, mas eu fiquei atento a isso, né? E eu me lembro que logo depois eu comecei a estudar Scrum, né? Fiz meu TCC na época de Scrum, e aí de lá para cá eu venho trabalhando só com métodos ágeis. E aí, em 2009, eu comecei a me aprofundar mais nessa área de produtos, negócio, requisito, e tudo isso trabalhando de uma forma ágil, né? E foi justamente quando eu comecei a me aprofundar que nasceu o PBB, ainda num caderno, né? Mas ali eu era o desenvolvedor que ia para próximo do cliente para justamente trazer o conteúdo para colocar no backlog, e aí com esse conteúdo, com esse backlog, a gente dava todo o direcionamento ao trabalho do time, né? Que bacana isso, hein? Então, eu costumo Passou por dizer algumas. que, sim, o PBB, apesar de, nos últimos anos, de ter ficado bem invisível, né? Mas ele já tem um tempo, né? E assim, eu não dormi uma noite e acordei dizendo assim, vou criar uma técnica agora de construção de backlog. Na verdade, eu busquei uma forma, né, de ter um backlog inicial de valor naquela época, acho que praticamente 10 anos atrás. E eu me lembro que eu fazia no caderninho. Então, algumas atividades que tem hoje no PBB, eu fui até na casa dos meus pais em Belém esse fim de ano, e eu procurei esse caderno, eu não joguei fora esse caderno. E lá tem as anotações que eu fazia. Tá? Então, eu anotava mesmo, tá? Quais os problemas? Tá? Onde é que vocês querem chegar com esse produto? Quem são as pessoas afetadas? E daí eu ia começar, e nesse bate-papo, eu ia estruturando ali a construção do backlog na minha cabeça e escrevendo no caderninho. Então, o PBB ele nasceu naquele caderno. Tá? E aí, claro, nesses 10 anos, passou por um processo de inspeção e adaptação e chegou no modelo que a gente tem hoje. Aí teve um momento que eu pensei num Canvas para envolver as pessoas, né? As pessoas que estão construindo se sentirem dona daquele backlog, né? Que é o próprio definição do Product Owner, né? Ele é o dono do produto. Então, poxa, deixa eu fazer um Canvas aqui para valorizar a colaboração, o envolvimento das pessoas. E aí, a partir do momento que as pessoas começam a escrever no post-it, elas vão se sentindo dona, vão co-criando aquilo, né? Se sentindo dona daquilo. E aí, o PBB, por ser uma ferramenta bem simples, né? De entendimento, você pode pegar a pessoa no corredor ali, o stakeholder, qualquer pessoa que seja, o cliente, colocar dentro da sala, que ele rapidamente vai entender a dinâmica da técnica. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Você, quando começou a fazer esse trabalho lá no caderninho, você era desenvolvedor e estava levantando as questões? Você era Porque eu sou... Então, programalista? eu sou de uma época, eu sou de uma época que o time todo era desenvolvedor. Aí o que acontecia naquele momento? De fato, a gente levava
né, o Scrum ao pé da letra, né? Então, se você for ver, o Scrum, quando nasceu, ele criou papéis, não criou funções, né? Então, a nossa função era desenvolvedor. Então, existia um desenvolvedor que tinha um skill ali de facilitação, então ele assumiu o papel de Scrum Master. E aí você tinha um outro desenvolvedor que tinha facilidade de compreender o produto, o negócio, o que o cliente queria, ele assumia, né, aquele proxy ali, né? Que até no início o próprio Scrum falava que o pior era o próprio cliente, né? Então eu assumi esse papel de ir no cliente, colher as informações e trazer para o time e aí transformar isso em backlog, né? Porque o backlog, além de ele ser a única fonte de requisitos, essa é a definição no guia do Scrum, ele vai dar o direcionamento ao trabalho do time, né? Então, por isso que o foco do PO está em gerenciar backlog, que através dele vai priorizar e vai dar o direcionamento ao trabalho do time. Então, eu assumi esse papel, né, há 10, 12, 13 anos atrás. Sabe uma coisa que eu senti também das saídas? Que o backlog podia ter tanto itens, histórias, também como podia ter questões para, de repente, melhorar o processo, alterar o processo. Eu vivenciei isso. Não sei se é uma das saídas. Eu Então, não me o PBB, recordo. né, quando você começa a entender as pessoas afetadas, os personas, ele tem duas perguntinhas-chave que faz justamente você olhar para o hoje e olhar para o novo, né? Então, quando você começa a entender os personas, as pessoas afetadas ali naquele produto, e aí você começa a responder o que faz e o que espera, a gente começa a olhar para o hoje e ver de fato o que a gente vai continuar fazendo, tá? E aí a gente parte para o novo também, né? O que você espera? E aí o Step Map, né, ele vem uma técnica que é de justamente mapeamento de passos de funcionalidade, porque do que faz e que espera você tira as funcionalidades, e aí quando você aplica o Step Map, é para quebrar em passos aquela funcionalidade. E aí tem uma dinâmica dentro do Step Map que é justamente para você, de uma forma colaborativa, ver questionamentos, ideias e comentários. Então, um questionamento pode tirar um passo ali desnecessário, assim como um comentário pode melhorar um passo útil. E aí uma ideia pode fazer nascer um passo novo. E cada passo desse vai ser um PBI, né? Vai ser um item de backlog. Então, por isso que você tem essa saída, né? Você consegue ver que ele vai melhorando o processo também, porque você valoriza quem está ali naquela construção, né? As pessoas de produto, né? Então, você pode ter uma variedade muito grande de desenvolvedores, UX, pessoas de negócio, fit owners, o próprio cliente ali, se você puder trazer para a sala. Então, há uma contribuição muito grande nesse momento, né? Que você está naquela sessão ali de construção de backlog. Dois feelings também que eu senti é que quando trabalhado em departamentos, nesse momento que a gente vai identificando as partes envolvidas, existe uma dificuldade em certos departamentos se falarem. Só que, de repente, é um departamento super importante ali para a resolução daquela questão. Aí é um momento que a gente entra num impasse, que eu já senti assim. Mas que o cliente acaba cedendo, sabe? Sim. Principalmente quando tem um patrocinador forte, ele entende que precisa daquele, mas existe uma resistência. O que você indica para essas situações, quando existe essa resistência? Você usa alguma técnica específica para poder facilitar esse processo? Olha, eu acho que é mais o poder de convencer, né? Você tocou num ponto importante, né? O PBB, você consegue pegar um produto novo e aplicar facilmente, mas ele se encaixa muito bem também em empresas hoje tradicionais, que são divididas em setores, em áreas. Ele consegue também pegar essas pessoas, colocar na sala e estruturar bem o backlog, tá? Então, ele também agrega muito valor nesse contexto. E quando você tem resistência, né, ainda dentro desse cenário tradicional, eu já passei por isso num órgão público até,
E aí eu me lembro quando a gente propôs fazer ali uma questão do backlog com o PBB, a pessoa, mas eu não quero mais fazer dessa forma, já estou cansado. Não, mas agora vai ser diferente. Agora, de fato, você vai contribuir. E aquilo que eu falei no início, né? Quando você vai escrevendo, você vai se sentindo dono daquilo, vai co-criando, né? Então, isso é importante. Tá? Eu acho que como toda técnica ágil, você tem que ver quais valores, né? Quais princípios estão por trás daquela técnica. Então, apesar do PBB ser uma técnica que usa um canvas, que querendo ou não é uma modinha, mas se você for ver, tem vários valores e princípios por trás e que preservam o próprio manifesto ágil. Então, você tem colaboração, você tem comprometimento, você tem envolvimento das pessoas. Então, tudo você está valorizando. Como toda técnica ágil, tá? Até uma reunião diária, você tem que ver o que está por trás. Por que você vai fazer reunião diária em pé? Por que 15 minutos? Então, veja o que está por trás e aí é isso que você vai valorizar numa sessão, numa técnica que você esteja usando de forma ágil. Faz sentido, né? Faz sentido ali aquele encaixe. Outra questão que eu verifiquei, e assim, eu trago essa minha experiência porque eu moro em Brasília. Sim. E aqui em Brasília, eu trabalhei maior parte com órgãos públicos. Mais pro final agora da minha carreira que eu comecei a pegar startup, trabalhar mais nessa linha. Mas eu sempre trabalhei com público. Então, acontece muito esse negócio dos departamentos. E outra questão que eu vejo é que convida as pessoas, de repente, a estudarem melhor suas áreas, a compreender, para falar assim, não, eu preciso entender melhor como que está funcionando, para aí sim te dar insumo para a gente conversar aqui. Então, por várias vezes eu senti as pessoas falando, não, deixa eu dar uma olhada aqui, para ver como que está funcionando, para trazer informação. E aí foi um momento que a gente teve saída de mudança de processo. Falou assim, não, gente, de repente poderia estar fazendo melhor, entendeu? Esse processo, Sim. De repente mais fácil, mais automatizado. E assim, é um convite a reflexões também. E também tem várias reflexões, tá, que o PBB traz. Por exemplo, se eu for trazer aqui a definição de backlog na essência, né, que quem apresentou para a gente, para a área de TI, foi o Scrum. Né, o Scrum que apresentou, né, e pela definição do Scrum, ele fala que é uma lista ordenada, né, de tudo que possa ser necessário no produto, e ele ainda frisa bem, né, a única fonte de requisitos a todas as mudanças serem feitas no produto. Então, o Scrum apresentou o backlog, ele apresentou esse backlog e deu uma definição dizendo que é a única fonte de requisitos. Então, o primeiro entendimento que a gente tem só com a definição do Scrum. Se ele fala que backlog é a única fonte de requisitos, então o que ele está dizendo? Todos os meus requisitos vão estar onde? No backlog. Então, se o PBB é uma técnica de construção de backlog, logo o PBB é uma técnica de construção de requisitos, só que de forma ágil. Se eu for dar um passo atrás e ver a definição de backlog na essência, tá? Se você for pesquisar no Google, você vai ver. A palavra é backlog. Né? Então, o log é um log de informação, um log de registro, um log de atividade, de tarefas, de necessidade, de requisitos dentro do contexto de software. Né? E o back, ele dá essa sensação de voltar. Ou seja, ele dá a sensação que esse log ele já está atrasado a partir do momento que eu tenho o primeiro item. Então, olha que interessante, a definição na essência, nada a ver com software, nada, só na essência. Então, o que traz de reflexão para a gente? Quando a gente coloca o primeiro item no backlog, ele já está dizendo para a gente o quê? O back, a sensação que esse item já tem que ser puxado. O time tem que puxar para começar a trabalhar. Então, apesar de eu estar falando de uma técnica de construção de backlog, eu não vou inicialmente construir todo o meu backlog. Eu vou tentar entender qual é o mínimo que eu preciso entregar de valor logo no primeiro momento. Porque a partir do momento que eu vou colocando os primeiros itens no meu backlog, eu já estou dizendo para o time, olha, puxa que esses itens já estão atrasados. E aí faz todo sentido com o conceito ágil, conceito Lean, né? Porque o conceito ágil eu trabalhei de forma interativa e incremental. Só que eu preciso saber o que eu vou entregar valor logo no primeiro momento. Que não adianta eu ter só entrega, né? Eu tenho que gerar percepção de valor em cada entrega.
E aí tem a ver também com o Lean, né? Que o Lean é um sistema puxado, né? Então, olha que legal, né? Eu estou pegando a definição da essência, do início de tudo. O Scrum que pegou e deu uma nova definição, trazendo para a área de software, de produto, TI. Tá? E hoje, apesar do Scrum ter apresentado o termo backlog, né, o artefato, esse nome, ele se tornou bem universal no nosso meio, né? Porque hoje, quando você fala de começar um trabalho, software, produto, seja o que for, a primeira pergunta é, tem um backlog? E eu digo que ele tornou tão universal que ele saiu do Scrum. Mesmo o Kanban não aceitando, ele tem um backlog no início. Uma entrada, seja o que for. Pois olha é. a polêmica. E assim, ó, se você for numa casa hoje, você vai ver uma porta de uma geladeira que tem um backlog lá de atividade lá para a família. Somente nesse momento que a gente está agora. Então, todo mundo né, tem um backlog de atividade e tarefa que precisa ser executado. Então, esse termo também, backlog, né? Para as crianças, né, se organizarem dentro de casa, tá saber dividir o tempo, que tem muita coisa acontecendo. Então, todo mundo está com backlog e está rodando ali. O Kanban, está rodando o Kanban. Pega o backlog. Não, momento antes de a gente estar de quarentena, a minha filha tinha falado na escola dela sobre o PBB, né? Ela falou, aí eu falo, vamos usar o PBB para construir o nosso backlog aqui do nosso trabalho e tal. E ela me pediu para ir lá ensinar. Eu disse, não, você vai lá ensinar. Aí eu sentei com ela já vem me acompanhando em treinamento, né? Então, ela já sabe como funciona, né? Então, eu sentei com ela e só adaptei para o contexto dela o PBB. Então, você tem uma ideia, eu criei uma versão para ela do PBB Kids, né? Ela tem quantos anos? Tem 12 anos. Então, a gente criou uma versão PBB Kids. Então, ela consegue construir um backlog de um trabalho escolar usando o PBB. Olha. É como eu falei, né? O backlog se tornou universal, né? Então, esse termo, esse artefato, esse nome... Hoje, todo mundo, quando vai trabalhar em algo, mas já tem um backlog, né? Essa expressão, né? Que a gente ouve muito. Você tem como compartilhar para a gente visualizar? Para a gente passar? Kids? Você tem o Kids ou o normal mesmo? Só para a gente comentar como que passa ali, que eu tenho perguntas. Tá, deixa eu mostrar um preenchido, então, aqui. Eba. Aí que fica, eu tenho um aqui que eu uso em treinamento. Um preenchido, eu vou compartilhar agora aqui. Deixa eu rapidamente aqui compartilhar minha tela. Ok. Pronto. Olha. Então, ó, isso aqui... Deixa eu tentar botar no... Ó, então, isso aqui é um PBB preenchido, né? Eu tenho o Canvas aqui, né? Então, esse Canvas eu chamo de PBB Canvas. Esse exemplo aqui é um produto chamado Palestras Coletiva, que é um produto que a gente criou, que deve ter uns 10 anos, com a comunidade Tassafo, lá de Belém, né? Tassafo é uma expressão local, mas que significa tecnologias abertas com software ágil, fácil e organizado. Então, é uma comunidade de desenvolvedores com foco em agilidade. E aí a gente se reunia em cada encontro da comunidade, e a gente tinha uma planilha no Google Drive, onde a gente pedia para as pessoas, na hora do evento, entrarem e votarem nos temas que gostaria de ouvir ali, e ali tinha todos os temas na planilha. Só que, a partir que a comunidade foi aumentando, a gente começou a ter problema, né? Que já começou a entrar 100 pessoas, 150 pessoas tentando priorizar a palestra numa planilha. E aí foi quando a gente começou a ter problema e falou, vamos criar uma plataforma para isso. E a gente se reuniu numa sexta-feira à noite, construiu esse primeiro backlog aqui, em 2 horas e pouco. E aí, no sábado e domingo, os desenvolvedores se reuniram e saiu a primeira versão desse palestra coletiva que está no ar até hoje, né? Então, só você ter uma ideia,
O produto aqui é a palestra coletiva. Aqui eu tenho os principais problemas, né, nessa área aqui de problemas do Canvas. Então, os problemas que a gente tinha de forma macro, controle somente no Google Drive, descentralização de tema, perda de temas, o processo não era transparente, falta de organização, não tinha uma base histórica. E embaixo, a ideia do Canvas é você colocar suas expectativas, né? Antes de eu começar a pensar no backlog, eu tenho que entender os problemas. Quais são os problemas? Tá? E é interessante, né, que eu preciso, no mínimo, alinhamento inicial. Por isso que eu tenho problemas de expectativa aqui no PBB. Sim. Quando a gente pensa... quando a gente pensa em construir um backlog, a gente tem que agir como médico, não como garçom. O que o garçom faz? Ele sai anotando pedidos, né? O médico não, ele vai diagnosticar, né? Qual o problema, né? Você não chega já pedindo um remédio, uma solução. Eu acho que eu tenho um entendimento relacionado a isso. Hoje, a tecnologia ela está na nossa mão, está na mão das pessoas. O computador está na mão das pessoas. Então, o cliente em si ele está acostumado a ver soluções e usar essas tecnologias todo dia. Então, quando ele pensa no problema, ele diz, não, eu quero que se resolva daquela forma que eu uso naquele outro app ali. Então, ele já tem a solução e ele acha que é a solução dos problemas dele. Então, por isso que a gente tem que esquecer solução e entender primeiro os problemas aqui, né? E agir mesmo como médico, diagnosticar o problema. E aí, essa parte de baixo é alinhar onde nós queremos chegar. Dentro desse contexto aqui, palestra coletiva, qual era a nossa expectativa? Ter um portfólio de palestra, qualquer pessoa pode organizar, montar um evento, centralizar os temas ali das palestras, ter uma grade ali de programação para qualquer uma pessoa pode cadastrar as palestras e ter ali já disponível, né? Ter uma facilidade para divulgar esses eventos e aí, como um todo, né, facilitar a organização dos nossos eventos. Então, aqui de cara, eu consigo entender as dores, os problemas e a minha expectativa, onde eu quero chegar. Então, cenário atual, cenário desejado. É o mínimo que eu preciso para começar a construir um backlog. Com isso, eu passo para a próxima atividade, que é os personas. Quem são as pessoas afetadas? E aí, uma coisa interessante aqui do PBB, eu trago para cá o perfil do persona. Tá? E aí, nesse caso, eu tenho o Fábio como persona, onde o perfil dele é palestrante. Aí, desse lado aqui, de um lado eu respondo o que faz e do outro lado o que espera. Então, o palestrante aqui, no caso sou eu, Fábio, o que o Fábio faz hoje? Ele publica trabalho lá no SlideShare. O que ele espera? Compartilhar nas redes sociais e receber o feedback dos participantes que ele não tem hoje. Então, aí nessa dinâmica, a gente vai construindo o backlog. Dessas respostas aqui, o que faz e o que espera, eu vou entender o que é uma funcionalidade. Então, a definição de funcionalidade qual é? Uma ação e interação do usuário com o produto. Então, eu olho para cima nessas respostas e vejo o que é uma ação e interação do usuário com o produto. Aí eu desço, ou reescrevo um post-it maior. Eu entendo que publicar trabalho é uma ação e interação do usuário com o produto. Então, eu desço com uma funcionalidade. De um lado, eu coloco os problemas que o palestrante tem ao publicar trabalho. Então, quais são os problemas que ele tem hoje? Planilha pública, descentralização de tema, não tem feedback. E do outro lado, eu coloco os benefícios que ele vê, os resultados esperados relacionados a publicar trabalho. Que aqui, como exemplo, tem gerenciar privado, disponibilizar conteúdo e centralizar trabalhos. Então, você vai ver que de uma forma estruturada, eu vou entrando ali no entendimento do produto, no entendimento dos personas. Tá? Toda vez que eu vou fazendo esse canvas, eu vou me lembrando do caderninho, né? E aí, por último, eu chego nos PDIs, né? Então, eu aplico os step maps aqui, como eu comecei a falar, e vou mapeando os passos dessa funcionalidade. Então, qual é o primeiro passo de publicar trabalho? Mapeio o fluxo de trabalho mesmo, realizar o cadastro de palestrante, depois acessar a área de palestrante, depois realiza a publicação de trabalho, na sequência, linka o material externo, depois fazer a associação de coautores e, por último, verificar a notificação de convite. Então, perceba que rapidamente eu discuti os problemas desse produto, expectativa de forma macro, até porque qualquer discussão que tenha desse outro lado aqui, que não esteja na discussão que nós fizemos inicialmente de forma estratégica aqui, nós não vamos gastar um tempo com isso, né? E aí eu começo a ver as pessoas afetadas, os personas, qual é o perfil de cada um, o que faz, o que espera, daí eu tiro as funcionalidades, vejo os problemas que ele tem com cada funcionalidade e benefícios, resultado esperado,
e daí eu quebro em passos menores que eu chego nos itens de backlog. Então, se você for ver esse exemplo, ó, rapidamente eu chego nos meus itens de backlog. E aí, o objetivo, né, um resultado final da construção desse backlog com o PBB é os itens de backlog. Então, eu cheguei nos itens que eu preciso aqui. Tá? O resto fica... Eu posso rasgar, eu posso guardar, eu posso ter isso como uma documentação, mas eu quero os itens. Só que toda essa dinâmica faz eu chegar com os itens bem estruturados, sem problema de granularidade, totalmente alinhado ao que a gente discutiu lá em cima. E, claro, como todos os conceitos que a gente discutiu rapidamente aqui do que é backlog, é o mínimo que eu preciso para começar a trabalhar. Então, eu preciso de um backlog, preciso dar o direcionamento ao trabalho do time. Então, o que falta aqui? Eu aplicar uma técnica de priorização de backlog. Tá? E aí, dentro do PBB, não vai dar tempo para a gente falar aqui, mas quem estiver acompanhando pode ler o e-book que eu já tenho na internet, que eu vou finalizar o livro nessa quarentena. Você pode ler sobre o CORG, que é uma técnica de priorização do PBB, que eu uso para justamente dar esse direcionamento ao trabalho nesse momento. Então, você pode ver que é uma dinâmica bem simples, rápida, né? Eu consigo fazer em 2 horas, como foi esse backlog aqui, fica apertado. Um tempo bem confortável é 4 horas, e o ideal é fazer em 8 horas, sem pressa, envolvendo as pessoas certas nesse primeiro momento. Você sai com um backlog inicial. Então, qual o resultado aqui? Você vai sair com um backlog inicial e com o mínimo de alinhamento, de 3, 4, 5 sprints no máximo. Ou seja, dentro de todo o contexto ágil, é o mínimo que você precisa para começar a rodar ciclos curtos de desenvolvimento. E aí vem a etapa principal, que para mim não é a construção, é o aprendizado contínuo desse produto. E aí usar o backlog como uma ferramenta de aprendizado. Sim, tem saídas super bacanas. Sim. Eu achei muito visual. Eu acho que as pessoas já perceberam que o visual, tanto que o Canvas ele faz muito sucesso, né? Tem Canvas de tudo hoje. Inclusive, já dei ideia uma palestra sobre Canvas, abordando vários tipos de Canvas. E por quê? Porque ele é visual, ele te convida a um melhor entendimento, a uma melhor organização. Então, e as saídas são bacanas, porque ele traz muita reflexão e as pessoas elas começam a enxergar coisas que elas nem passavam pela cabeça. Sim. O Canvas hoje ele valoriza muito a colaboração, o envolvimento das pessoas, essa cocriação, a partir do momento que você vai escrevendo, colando, você vai se sentindo dono daquilo, né? Então, por isso que fez muito sentido aqui transformar o caderninho em Canvas, né? Meus pontos de dores seria personas, que aí eu te falei essa questão, né? Que você falou que seria mais uma habilidade de negociação. Mas eu acho que também tem uma avaliação de perfis. Você não acha que a partir do momento que você está classificando quem é quem, é possível você identificar como poderia ser mais ou menos aquele perfil para poder trabalhar? Você chega a ter esse olhar ou não? Então, ultimamente eu trabalhei com os times que tinham um grupo muito bom de UX. E eles faziam um trabalho excelente de discovery. Então, assim, olhando bem para produto, quando você faz um bom trabalho de discovery, eu uso o PBB só para estruturar praticamente o backlog. Então, eu não deixo de fazer nenhuma dessas dinâmicas que eu acabei de fazer, mas eu pego todo esse conteúdo que vem de discovery, que é muito rico, e coloco aqui no Canva para estruturar esse backlog. Então, isso é muito importante. Então, se você está dentro de um contexto mais tradicional, que você tem as pessoas de negócio dentro da empresa, você pega elas e coloca dentro da sala. Que aí o PBB vai ajudar muito nessa parte. Se você tem um produto mais inovador, aí que precisa de um trabalho de discovery muito forte, aí você traz esse conteúdo e usa o PBB para estruturar esse backlog. Tá? Isso é bem importante. E não só construção, tá? O PBB. Eu também já apliquei o PBB em backlog que já tinha sido construído, mas estava com um grande problema de granularidade. Então, a gente faz um exercício rapidamente de encaixar aqui o que é funcionalidade, o que é PBI, se tem persona. E aí, todo esse exercício aqui que eu mostrei para vocês,
ele acaba reestruturando também o backlog. Nossa, você colocou outro ponto de dor que eu ia trazer. Era justamente as saídas, de às vezes não estar nesse nível de granularidade, e aí as pessoas ficarem assim, tá, mas isso é o quê? Isso não parece item, sabe? Eu já vi discussões ali, porque a gente estava fazendo um acompanhamento distante, essa experiência que eu tive, e aí teve muita discussão do momento que foi passar o produto para a fábrica de desenvolvimento. Deles olharem e Não, falar, não, não. não, e ajuda muito a gestão. Já apliquei várias vezes, né? Então, você está com um problema de backlog grande, e aí eu vou, e o que tem uma granularidade maior, eu trato como funcionalidade aqui, eu vejo os itens debaixo dela, e aí eu vou fazendo todos esses exercícios que nós fizemos aqui, e ele vai reestruturando o backlog. E aí funciona muito bem também, tá? Porque se você for pegar aqui a carcaça do PVB, ele é persona na parte de cima, né? Aí depois estrutura em funcionalidade e por último em itens de backlog. Então isso aí você está aplicando continuamente. Inclusive você está aplicando isso em refinamento também. É bem legal, refinamento, justamente. Não, é maravilhoso esse seu produto. Eu fui já muito feliz com ele, viu? Ah, legal. Que bom, fico feliz. E É, me conta uma. é. Ah, Não, não, agora mesmo, né, eu fico recebendo muita mensagem aí de pessoas que estão facilitando remotamente, né, nesse momento que a gente está passando agora, e está dizendo, pô, Fábio, eu vi um engajamento muito maior do que o presencial. Ó, ficou muito simples agora de aplicar. E, de fato, viu, o PVB ele é simples e curto, né? Então, para esse momento que a gente está, ele se encaixa muito bem. E a dinâmica em si, essas atividades nessa sequência, acaba ajudando a todo mundo ficar preso aqui no Canvas com essa dinâmica. E aí, para quem está trabalhando remoto, é bem importante esse tipo de atividade, né? isso. Uma coisa que eu percebi, e até quando eu entrei em contato com vocês, falando mais ou menos como que eu queria o formato, que era assim, uma coisa mais dinâmica, que as pessoas compreendessem, porque a gente está olhando para quem tem interesse e está desalocado ou não tem recurso para investir, né? Principalmente Sim. nesse momento. E eu senti ter sido um pouco desafiador, porque assim, estamos acostumados a fazer imersões com bastante tempo para poder aprofundar cada item, né? E esse é o momento que tem que ser tudo mais rápido, porque está uma enxurrada de Isso. informação, de curso gratuito. Então tem que ser mais rápida, mais visual, Verdade. mais fácil. Você não sente isso? Que vai ser mais essa pegada, assim, agora, Sim, das coisas? sim, sim, porque principalmente o online, né, o virtual, a concentração tem que ser. Você não consegue estender muito a concentração, né? Então tem que ser coisa rápida, né? Que prenda ali e você consiga fazer vários ciclos daquelas atividades também. Que faça sentido Que também, faça né? sentido, é. A pessoa fica olhando e fala, cara, não tô entendendo nada próximo, né? É. E aí eu percebi isso com esses feedback, tá? Que, assim, eu rodando é uma coisa, mas quando eu vejo outras pessoas rodando e me dá o feedback, e aí eu percebi o valor que tem do PVB nessa dinâmica de forma remota. Hoje mesmo, né, eu recebi 3 pessoas que compartilham, rodei hoje com o meu time e foi muito rico, foi muito bom, foi bem colaborativo e a gente chegou, de fato, num backlog inicial para a gente começar a trabalhar. Você já chegou, tem vários cases rodando, de repente ali roda o PBB, roda uma sprint, uma design sprint, faz um MVP, aí joga para sprint mesmo. Já chegou a fazer esses ciclos? Então, eu já rodei BBB tudo que é jeito, né? E com tudo, né? Afinal, é 10 anos, né? Então, o que é legal do PBB é que
ele se encaixa com qualquer outra atividade nessa parte de discovery, inception, seja o que for, tá? E até no dia a dia do desenvolvimento, que você está reestruturando o backlog a todo momento, como eu falei aqui. Então, o PBB ele acaba sendo o passo seguinte de uma Lean Inception, o passo seguinte de uma Design Sprint, o passo seguinte de um Discovery. Tá? Como eu mencionei aqui, a questão do Discovery. Você tem um conteúdo ali, agora como é que eu estruturo em backlog? Né? Porque, querendo ou não, tudo tem que encaixar ali no backlog, que o backlog vai dar direcionamento ao trabalho do time. Tá? Então, aceitando ou não, tenho que ter um backlog. Sim. A Lean Inception é a mesma coisa. A Lean Inception, eu posso vir desde o do design sprint, né? Depois encaixo com uma Lean Inception. Aí a Lean Inception já chega até o nível de funcionalidade, ela não chega ao nível de PBIs aqui. E aí eu aplico o PBB como passo seguinte da Lean Inception. Tá? Já fiz isso também. Assim eu não tinha visto. Já tinha visto de outro modelo. Interessante, assim. Sim, dá para encaixar muito bem, né? Inclusive, eu tenho até vídeos na internet explicando como é que eu faço esse passo seguinte da Lean Inception com o PBB. Tá? Então, se eu for tentar fazer uma sequência, trabalho de Discovery, emenda com Design Sprint, Lean Inception, PBB e assim vai. Então, o PBB ele não concorre com nada, ele, muito pelo contrário, ele se encaixa com muita coisa e ajuda a estruturar backlogs. Verdade. Ele é muito agregador, ele é para gerar reflexão. Eu vejo ele muito assim. Porque eu Sim. tenho que olhar também o lado muito pessoal. Eu acho que agora, mais do que nunca, o pessoal precisa entender o que é agilidade de fato, né? Que não é você seguir métodos, framework, técnicas, né? Trazendo aqui o PBB, eu sou criador do PBB, mas eu não uso o PBB para criar todos os backlogs. Eu tenho que ver o contexto, eu tenho que ver o que as pessoas que eu estou trabalhando. Então, agora, de fato, as empresas que não entenderam trabalhar com agilidade, elas têm uma grande oportunidade agora de saber como trabalhar em ambientes complexos, né? E saber que elas precisam olhar para dentro da casa, olhar o seu contexto, aplicar muito esse feedback real, né? Em tempo real, para justamente emergir ali o seu trabalho no dia a dia com práticas emergentes. Acho que agora chegou a hora. Se a empresa entender esse momento, ela vai voar depois dessa crise. É, eu tenho sentido isso, sabe? Eu tenho sentido muito esse olhar. Eu tenho acompanhado pessoas, empresas de fora, de educação fora, olhando ali Vale do Silício, algumas coisas assim, sabe? Também estou olhando muita coisa Sim. aqui no Brasil. Estou tentando. É um momento também que é muita informação, mas eu estou tentando filtrar, É, assim, ter um aprendizado legal que possa me enriquecer e tá me gerando uma energia criativa. Eu penso, as coisas que eu estou lendo têm me provocado uma energia criativa para querer fazer coisas diferentes, sabe? E sim. coisas também que possam contribuir com as pessoas nesse momento. Me veio muito isso, assim, eu preciso fazer alguma coisa. O que que eu posso fazer? O que que eu tenho disponível para fazer? O que que eu posso doar? Então, assim, Sim. dentro dos meus limites, claro, eu estou fazendo, tocando alguns projetos, né? Mas queria te agradecer. Você queria trazer mais alguma coisa para gente? Não, acho que a gente já trouxe aqui um. Acho que a gente até trouxe muita coisa, né? Eu pensei que a gente ia falar, mas a gente acabou aqui batendo um papo bem legal. Eu acho que deu para a gente trazer um pouco da ideia aqui do PBB, né? Eu estou bastante satisfeito aqui com o nosso bate-papo, Ah, que tá? bacana. Tô Eu queria feliz. agradecer aí também o convite, né? Fiquei bastante feliz. Espero ter contribuído aí um pouco aí, falado um pouco dessa experiência. Nós tocamos em pontos aqui, acho que dificilmente eu falo em palestra, né? Ponto como nasceu o PBB, né? O caderninho. Muito Esse legal bate-papo é isso. bem importante aí para a gente trazer algumas coisas aí que a gente não costuma estar compartilhando, né? Mara, eu quero aproveitar esse slide aqui para mostrar justamente as redes sociais aí do PBB, quem quiser acompanhar, né? Então, a gente tem lá no LinkedIn, tá? Uma página. Estamos também no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá? Então, é só aqui os links.
quem quiser acessar aí e ficar acompanhando aí toda essa evolução do PBB. Dentro dos próximos dias a gente vai estar lançando o livro impresso, né? Então quem quiser acompanhar, certamente nas redes sociais vai tomar o conhecimento aí em primeira mão. E aí, ó, só esse desenho que eu fiz aqui, ele acaba resumindo todo o nosso papo aqui, né? Então, e aí toda a dinâmica do PBB. Então, o fluxo de construção do backlog, né? Ele começa compreendendo o estado atual, o estado desejado, problemas, expectativas. A gente tem que contextualizar ali o produto. Depois nós vamos descrever os personas, é o passo 2, né? O que faz, o que espera, entendendo o perfil de cada persona. E aí depois entende as funcionalidades. É o momento ali de começar a entender o que é uma ação e interação do usuário com o produto, os problemas que aquele persona tem e benefícios. E aí eu vou depois para os PBIs, que é justamente quebrar essas funcionalidades em passos menores. E aí eu chego justamente nos itens de backlog, né? No meu backlog. E aí fica pronto, né, para o time começar a desenvolver. Muito legal. Marla, muito obrigado também, viu? Obrigada a você.